Sei que preso não estou, eu corro pro teu amor. Muitas lutas estão por vir, eu já chorei e já sofri. Tua noite escura me trouxe aqui, onde eu te encontro, onde eu me prostro, e os teus cravos e pregos trazem vida, vida na alegria e na dor, segurando em tuas mãos e cantando a mesma canção. Quando a noite chega e o silêncio envolver tua voz, eu irei encontrar. Onde eu te encontro, onde eu me prostro, e os teus cravos e pregos trazem vida. Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para a gente louvar juntos, para a gente celebrar o nome do Senhor. O nosso convite é para que você faça isso aí da sua casa, para que você, junto com a gente, adore o nome de Jesus. Então, a nossa oração é para que o Senhor venha. Vem, Senhor. Vem e nos alcança nesse momento. Alcança cada irmão da sua casa, alcança cada coração, Senhor. Que juntos a gente possa nos voltarmos ao Senhor. Vem, Senhor, vem sobre nós, vem sobre a tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Vem, Senhor. Abençoe a tua igreja, Santo Espírito.
Sei que preso não estou, eu corro pro teu amor. Muitas lutas estão por vir, eu já chorei e já... Aleluia! Louvado seja Deus, que o nome de Jesus seja santificado em cada coração aqui essa noite, em cada lugar que você está na sua casa. Essa noite nós temos um privilégio muito grande de ouvir a palavra de Deus através de uma irmã que está a 3.000 quilômetros da gente aqui em São Carlos. Se tivesse que vir de carro, seria 42 horas de viagem. E de avião, bem, nós não teríamos dinheiro para que ela viesse para cá. Mas quando eu penso nos tempos bíblicos, né, que eles liam as epístolas dos apóstolos nas casas, nas igrejas, e essas epístolas elas viajavam também muitos quilômetros. E hoje também, em tempos modernos, nós temos igrejas que não têm o privilégio que nós temos aqui no Brasil, na Índia, na China, em vários lugares, né, em países onde o evangelho ele está fechado. E eles leem as cartas pastorais, leem mensagens. E hoje a mensagem veio por via de vídeo, via internet. Mas isso não torna a mensagem menos mensagem, é a palavra de Cristo no nosso meio. Bem, a pessoa que eu estou falando é a pastora Elba Dolan, que ela é a pastora sênior lá da Igreja da Vinha do Mirante, em Altamira. Ela também faz parte da liderança do movimento da Vineyard no Brasil. E junto com o esposo dela também, o Steve Dolan, eles fazem parte da missão Xingu, que é relacionada com a Igreja da Vineyard, lá de Columbus, nos Estados Unidos. Bom, teria muita coisa para eu falar a respeito deles, né? São servos de Cristo, são discípulos de Cristo. Mas essa noite eu queria que você tivesse com seus corações abertos, prontos para receber, para ouvir a palavra de Deus, para deixar que o Espírito Santo de Deus mova e use a palavra que vai ser compartilhada através da serva dele, para que você possa ser transformado, que você tenha convicção e saiba que Deus falou com você essa noite. Eu também queria te pedir que você lembrasse dos nossos irmãos lá do Pará, em Altamira e em outros lugares. E não apenas dos irmãos, mas de todos os brasileiros que estão lá, né? Assim como em todo o Brasil, em todo o mundo, nós temos sofrido com essa pandemia. Mas no norte do Brasil tem muitas famílias que foram afetadas, vários membros das famílias foram infectados, né? Foram contaminados e alguns mortos, inclusive. Mais de um morto numa família. E a igreja também, Deus tem guardado, tem abençoado, mas nós não estamos imunes, nós estamos no mundo. E muitas famílias da igreja têm sofrido. Então eu queria pedir que vocês estivessem orando. Tem muita coisa que eu gostaria de estar falando mais sobre a Elba e também sobre o Steve. E eu gostaria de sugerir que talvez o Ranieri um dia fizesse uma live lá, uma entrevista para que a gente conhecesse mais da realidade dessa parte da família da Vineyard que está lá no norte do Brasil. Mas essa noite, então, né, eu queria deixar vocês agora com a palavra do Senhor, né, e
realmente que você ouça essa palavra, que você saia daqui edificado em nome de Jesus. Amém. Boa noite, Vineyard de São Carlos. É muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Eu espero que em breve, em uma outra oportunidade, nós possamos estar juntinhos aí, fisicamente. Será um grande prazer para mim e para toda a minha família. Muito obrigada. Em tempos como esse que nós estamos vivendo hoje, de desespero, doença, caos, insegurança e medo, como já disse Tozer, o mundo assustado precisa de uma igreja corajosa, de uma igreja que ofereça esperança, mas não qualquer esperança, uma esperança viva. E que tipo de igreja pode oferecer esperança, vida, coragem para um mundo caído, doente, amedrontado e perdido? O texto que nós iremos analisar hoje à noite é um texto bem conhecido e ele apresenta, nós vamos extrair algumas características dessa igreja a partir da ação altruísta de 4 homens que levaram o seu amigo, o seu companheiro até a presença de Jesus. Nós faremos aí uma analogia com as ações de uma igreja viva. Então, o tema da nossa mensagem hoje à noite é as marcas de uma igreja viva. O texto que nós iremos meditar está lá no livro de Marcos, no capítulo 2, no versículo de 1 a 12. Se você tem sua Bíblia aí, abre lá rapidinho, vamos ler o texto. A palavra de Deus diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. A primeira marca de uma igreja viva que nós encontramos nesse texto é que uma igreja viva é movida por atos de fé. O texto diz: vendo a fé que eles tinham. O que motivou a ação altruísta e solidária daqueles homens foi fé. E como disse Paul Tillich, fé é aquilo que nos toca incondicionalmente. Ou seja, é uma confiança tão grande em Deus que nos consome, que vai da planta dos nossos pés ao topo da cabeça. Fé é o motor que operacionaliza o agir de Deus em nossa vida. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. A pregação, a palavra é o alicerce sobre o qual a igreja é edificada. E este ensino deve estar centrado no reino de Deus. E é exatamente isso que está acontecendo aqui nessa história. A multidão está ali ouvindo Jesus pregar a palavra para eles. A palavra era a palavra do reino. O reino de Deus chegou, disse Jesus. O fim dos tempos e as bênçãos associadas à era futura do reino
invadiram o presente. Você pode receber perdão agora, você pode receber cura agora, você pode receber e ter paz agora. As coisas que o povo judeu esperava receber no futuro, desfrutar no futuro, eles poderiam experimentar em parte agora, porque em Cristo, o futuro invadiu o presente. E as multidões estavam ali se empurrando, se apertando para ouvir Jesus ensinar sobre o reino de Deus. E quando eu leio esse texto, imagino essa cena, as pessoas se empurrando ali para entrar na casa, para ouvir Jesus. Eu penso comigo mesmo, não seria maravilhoso se as nossas igrejas fossem conhecidas como a igreja de Marcos 2, aonde as multidões estão se empurrando, se apertando para entrar e ouvir a palavra do reino, ouvir a palavra de Deus, experimentar a realidade do reino de Deus. Hoje em dia existem aí 1001 estratégias, livros, artigos sobre crescimento de igreja. E todo pastor, claro, quer saber qual é a fórmula, qual é o segredo para crescer a sua igreja. E eu acredito que o segredo está bem aqui nessa história. O segredo é Jesus. Se Jesus estiver presente na igreja, as pessoas virão, as multidões vão chegar. Se o povo da igreja, se os membros da igreja andam com Jesus, se eles realmente estão seguindo Jesus, se eles estão fazendo as coisas que Jesus fez, se eles estão se relacionando com as pessoas como Jesus se relaciona, as multidões virão. Se as pessoas podem encontrar Jesus na igreja e em Jesus encontrar perdão para os seus pecados, cura para os seus relacionamentos, para o seu casamento, para o seu corpo, o crescimento da igreja não vai ser problema. Sabe, querido, mas se Jesus não está na igreja, então todas as estratégias de mídia, marketing do mundo não vão funcionar. Porque se você não consegue encontrar Jesus quando você vai a uma igreja, por que então ir lá? Fique em casa, não perca seu tempo, fique em casa no domingo à noite, descanse e assista um bom filme. Para mim não há uma razão convincente para ir à igreja se não for para se encontrar com Jesus. Ele precisa estar presente na palavra, no ministério e nas pessoas. Quando leio Marcos 2, tenho uma fome crescendo dentro do meu coração e eu espero que essa fome esteja crescendo dentro do seu coração. E essa fome diz: Senhor, faça da Vineyard uma igreja de Marcos 2, aonde as pessoas estão se empurrando para entrar, porque elas sabem que aqui elas podem encontrar Jesus. Uma igreja viva tem uma fé viva no Cristo vivo. Ele está presente em tudo. A segunda marca de uma igreja viva que nós encontramos nesse texto é que uma igreja viva é marcada pelo espírito de cooperação. O texto diz: vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. No século da competitividade, do ativismo, do individualismo, perdemos quase por completo o espírito cristão do cooperativismo. Cooperar é demonstrar para o outro a amplitude da graça de Deus. Cooperar é operar com Deus. Cooperar é fazer parte do corpo de Cristo. E esse homem estava cercado de amigos fiéis, de amigos leais, que em meio à fraqueza, em meio à dor, em meio à dependência e ao sofrimento, esse homem podia contar com o apoio desses amigos que estavam dispostos a fazer qualquer coisa para encontrar a cura para o seu amigo. Amigos que dizem: você pode até desistir, mas nós não iremos desistir. Nós iremos levar você até Jesus.
Sabe quão maravilhoso seria se as pessoas pudessem olhar para a igreja e dizer: lá eu tenho amigos de verdade. Lá eu sei com quem eu posso contar. Lá eu sei que eu serei amado. Lá eu sei que eu serei bem recebido. Lá eu sei que eu serei aceito. Lá eu sei que eu não estarei sozinho. E esse homem não tinha apenas amigos leais, amigos fiéis. Esses homens eram, como a história diz, eram homens que tinham fé. Nós precisamos de amigos leais, de amigos sinceros, de amigos verdadeiros, mas mais do que isso, nós precisamos de amigos de fé. Nessa história nós vemos aqui a importância que todo ser humano tem de estar cercado por pessoas de fé. Uma outra característica desses amigos, desse homem paralítico, é que eles estavam dispostos a sacrificar pelo bem-estar do seu amigo. É impossível cooperar sem sacrificar. Francis e Edith Schaeffer tiveram um impacto gigantesco na igreja nos anos 70 e 80. E Francis Schaeffer escreveu no seu livro A Igreja no Final do Século XX. Ele disse que em aproximadamente os primeiros 3 anos do grupo pequeno Schaeffer, eles perderam todos os presentes de casamento, os lençóis foram rasgados, buracos foram feitos nos tapetes dos carpetes da sua casa, drogas entraram na sua casa, as pessoas vomitavam em cima do carpete. Sabe de uma coisa? Os Schaeffers tiveram um enorme impacto porque eles estavam dispostos a sacrificar. Eles colocaram as suas coisas em risco porque eles sabiam que Cristo era a única resposta para as pessoas. Uma igreja viva sabe sacrificar, sabe arriscar. Uma igreja viva coloca menos valor nas coisas e mais valor nas pessoas. Para ajudar, nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Uma igreja viva é marcada por um espírito de cooperação. O trabalho é feito por todos e não apenas 20% trabalha e 80% se beneficia do trabalho dos 20%. Você nem pode dizer que você é parte do corpo de Cristo, a menos que você esteja ativamente envolvido na comunhão e no serviço. Uma terceira marca ou característica que nós encontramos nesse texto de uma igreja viva é que ela possui um propósito em comum. Aqueles homens tinham um propósito em comum, que era levar o seu amigo doente até Jesus. Uma igreja viva sabe qual é o seu propósito e a sua missão. E o propósito consoante do nosso texto é conduzir pessoas quebradas à presença de Jesus. O que parece às vezes que o que caracteriza uma igreja, uma comunidade cristã é a quantidade de cultos ou reuniões que é feito para os membros, para crentes. Elas vivem para dentro e não para fora. E essa é a tendência de praticamente todos os seres humanos e de todas as igrejas, de viver para dentro. E as minhas necessidades, e os meus problemas, e o meu casamento, e os meus filhos. No dia de Pentecostes, quando a igreja cristã nasceu, o apóstolo Pedro disse para quem era a igreja dos evangelhos. E lá, em Atos, no capítulo 2, versículo 39, ele diz assim: pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, o nosso Deus, chamar. A razão de sermos igrejas, pelo menos na cabeça de muita gente aí, é para nós. É para satisfazer as nossas necessidades, é para curar as nossas feridas, é para ministrar as nossas dores, incentivar o discipulado. É para os nossos filhos, para ministrar os nossos filhos, para ensiná-los a seguir Jesus.
E a igreja nos evangelhos é para aqueles que estão longe, não só longe da igreja, mas longe de Deus. Sabe, não me entenda mal. Aqui na Vini o nosso negócio é gente. Nós gastamos hora investindo em pessoas, orando, aconselhando, orientando, discipulando, treinando pessoas. Nós investimos na vida das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, e nós amamos fazer isso. Mas infelizmente é aqui que muitos param, com nós e os nossos filhos. A liderança fica tão ocupada só cuidando dos de dentro, e os que estão dentro ficam tão focados na sua própria vida, nos seus próprios problemas, que eles se esquecem que existe uma terceira parte dessa promessa, que é também para todos aqueles que estão longe. Nós precisamos mudar a nossa forma de pensar a respeito da igreja, porque a igreja é uma das únicas instituições no mundo que não existe só para si e os seus membros, mas para aqueles que estão lá fora. Sabe, queridos, é aqui que a maioria de nós ficamos acomodados com a nossa vida cristã, só de receber, e nós nos esquecemos que não é só para nós. Existem muitos crentes maduros na fé, que estão há anos na igreja, mas que nunca levaram ninguém a Cristo. Outros não têm nenhum relacionamento com um não crente, e quando tem, não compartilha a sua fé. Jesus disse lá em Mateus 4,19, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. A lógica desse texto é, se você não está pescando é porque você não está seguindo. Porque a prova de que você está seguindo é que você está pescando. A prova de que você está na família de Deus é que você está trazendo outros para se juntarem à família de Deus. Uma igreja viva está sempre conduzindo pessoas quebradas à presença de Jesus. A quarta característica de uma igreja viva que nós encontramos nesse texto é que uma igreja viva tem a capacidade de superar dificuldades. O texto diz que eles removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. Eles poderiam ter desistido. Havia ali uma multidão e a multidão representava obstáculos, mas eles não desistiram, eles não deram lugar para o desânimo. Muito pelo contrário, eles transformaram esses obstáculos em estímulos. Não podemos permitir que os obstáculos do dia a dia que nós encontramos nos impeçam, inibam a nossa criatividade, nos encha de desânimo, nos impeça de servir, de conduzir as pessoas até a presença de Jesus. Eu amo uma frase de Tim Keller que ele diz o seguinte: os teus problemas não podem lhe impedir de servir. Jesus lavou os pés dos discípulos no caminho para a cruz. Sabe, eu tenho aprendido uma coisa na minha vida. Quem quer servir remove obstáculos. Quem não quer servir, cria obstáculos. Se você está esperando circunstâncias favoráveis para servir o melhor tempo na sua vida, você nunca vai servir. Porque além das multidões, eles também tiveram que enfrentar um outro grupo de pessoas que estava ali, chamados de mestres da lei ou escribas. Os escribas eram indivíduos com muito estudo, com muito conhecimento. Eles dedicavam boa parte da sua vida aos estudos, à interpretação da lei. Eles eram altamente qualificados em todas as interpretações orais da lei. Por que eles estavam lá? Com certeza não era porque eles estavam preocupados com o bem-estar dos pobres, dos doentes, dos menores e dos marginalizados pela sociedade. Não. Eles eram os guardiões da ortodoxia, eles eram os defensores apenas do seu conceito, do conceito de verdade que eles possuíam. E, infelizmente, nossas igrejas também estão cheias de escribas. São aquelas pessoas que estão
mais preocupados com a liturgia, com o prédio, com os programas, do que com as pessoas que estão dentro da igreja, pior ainda, do que com as pessoas que estão fora da igreja. Sabe, gente, para servir o pobre, o menor, o pior, muitas vezes nós vamos ter que enfrentar esse pessoal aí também, assim como Jesus e os amigos desse paralítico fizeram. Nós temos uma grande oportunidade diante dessa pandemia de agir como um sinal do reino de Deus. Historicamente, a Igreja de Jesus nunca se escondeu diante das calamidades, diante das guerras, das pandemias e epidemias, muito pelo contrário. Existe um livro fascinante de um professor de sociologia chamado Rodney Stark. O nome do livro é O Crescimento do Cristianismo. E Rodney Stark diz que é evidente, a partir de registros históricos, que a razão pela qual o cristianismo primitivo, assim tão rapidamente espalhou-se pelo Império Romano e conquistou o Império Romano em 3 séculos, foi o fato de que os cristãos simplesmente superaram os seus vizinhos pagãos quando se tratava de cuidar dos doentes. Os pagãos achavam que a coisa mais sensata a se fazer era não ter nenhum contato com as pessoas doentes. E talvez essa atitude, esse comportamento estava ligado ao fato de conhecimento, a medicina era precária e etc. Mas os cristãos tinham uma abordagem completamente diferente. Eles entendiam que ser cristão significava cuidar dos doentes. E eles fizeram isso na certeza de que as suas vidas e o seu futuro estava seguro, estava garantido em Cristo. Eles se aproximaram da doença com uma cosmovisão cristã, com uma cosmovisão do reino. Proclamação, demonstração. Nós temos a oportunidade de fazer a mesma coisa nesse momento. Quantas pessoas estão aí sofrendo? Na verdade, para muita gente, estão sofrendo preconceito se estão com o Covid. Ninguém se aproxima, ninguém faz nada. E como igreja, nós temos uma grande oportunidade de servir aqueles que estão sofrendo nesse momento. A quinta característica ou marca de uma igreja viva que nós encontramos nesse texto é que uma igreja viva leva cura para todo homem e o homem todo. Interessante que Jesus, vendo a fé daqueles homens, disse: filho, os seus pecados estão perdoados. É muito interessante que Jesus não disse: seja curado, levante e ande. Não, ele disse: os seus pecados estão perdoados. O que Jesus estava fazendo aqui? Jesus estava não apenas curando o corpo físico daquele homem, Jesus estava curando ele inteiramente, integralmente, espiritual, emocional, físico, social. A salvação de Jesus veio para atingir o homem no seu todo. É tanto que o biblista Hawksmith diz claramente que a salvação que Cristo oferece abarca a totalidade do homem. Sim, sua vida carnal que come, suas dores, suas fraturas, suas enfermidades corporais ou mentais. Cristo Jesus veio para que tenhamos vida e para que tenhamos em abundância. Não parcial para uma parte do nosso ser, mas vida abundante que abrange a totalidade do nosso ser. Tudo que Deus criou é objeto do seu amor e de sua obra redentora. A igreja é as mãos e os braços de Deus que vão ao encontro dos que sofrem. Cuidar e curar o homem todo. E todo homem é o ministério da igreja. Uma igreja viva está ativamente trabalhando para restaurar todo homem e o homem todo. Uma igreja viva não faz apenas culto, ela faz sentido para a vida das pessoas. Ela faz sentido para a vida da comunidade aonde ela está.
é o serviço. O que é serviço? O serviço é o amor em trajes de trabalho. E qual é o resultado disso? A Bíblia diz que eles ficaram atônitos e glorificaram a Deus dizendo: nunca vimos nada igual. Quando as pessoas veem o reino de Deus manifesto em ações concretas, elas não podem fazer outra coisa a não ser glorificar o nome do Senhor. Emoção não pode ser causa, mas também não deixa de ser efeito. E por fim, os mestres da lei dizem: porque esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecado a não ser somente Deus? E aí Jesus perguntou: o que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua cama e ande? Os mestres da lei devem ter pensado: bom, seria mais fácil dizer os seus pecados estão perdoados, porque não era verificável. Mas para Jesus realmente era mais fácil dizer: seja curado, porque para perdoar pecados ele teve que ir para a cruz. Jesus se apresenta aqui como aquele que perdoa pecados, o Filho do Homem, que tem autoridade na terra para perdoar pecados. E agora, nesse momento, nesse tempo presente, nós podemos começar a experimentar aquilo que os judeus esperavam experimentar no futuro, na vida vindoura. Em Jesus, os poderes da vida vindoura invadiram o presente. E nós podemos experimentar agora, por causa de Jesus, um pouco do céu aqui e agora. Nós podemos experimentar cura de doenças, cura dos nossos relacionamentos, reconciliação de casamentos, libertação de demônios, perdão dos nossos pecados. Nós podemos ter vida eterna. Vida eterna não significa simplesmente uma vida prolongada, mas uma vida transformada. Vida eterna não é uma continuação dessa vida. A vida eterna é a vida que Jesus prometeu quando ele diz: o ladrão vem para matar, para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que você tenha vida, e vida ao máximo, vida abundante. E o grande desafio para a igreja é viver a vida eterna. Uma vida de qualidade aqui, de tal maneira que as pessoas possam olhar para nós e ter esperança. Em segundo lugar, oferecer para os feridos, para os menores, para os piores e para os perdidos, uma oportunidade de ter vida eterna, de ter vida de qualidade ao máximo. É isso que uma igreja viva faz. E sabe, eu gostaria de tornar isso tudo um pouco pessoal, porque quando a gente fala de igreja, é fácil pensar na igreja, instituição, e tirar o nosso corpo fora. A sua vida cristã é marcada por uma fé viva, contagiante, uma fé corajosa, uma fé que sacrifica, uma vida cheia de propósito do reino e serviço. A sua vida cristã faz sentido para aqueles que estão à sua volta. Eles querem conhecer Jesus por causa de você. Pense nisso. A experiência de ter esse poder de Deus, essa vida de Deus em nós, nos capacita para viver essa vida que Jesus nos chamou a viver. E se você está me ouvindo nessa noite, e você honestamente, sinceramente pode dizer: sabe, eu nunca tive os meus pecados perdoados. Se você ainda não experimentou o perdão dos seus pecados, você pode experimentar hoje. A experiência do perdão te libera não somente a cura para o nosso relacionamento com Deus,
mas libera a cura para o nosso relacionamento uns com os outros. Libera a cura para os nossos corpos. Libera a cura das nossas emoções. Porque Jesus veio, Jesus morreu e ressuscitou. Você pode ter os seus pecados perdoados. E todo mundo sabe, quando nós somos perdoados, qual é a sensação? Junto com o perdão, nós recebemos cura, nós recebemos paz, nós recebemos libertação, alegria e muito mais. Como nós fazemos isso? Reconhecendo que somos pecadores e que precisamos de um Salvador. Fazendo uma entrega da nossa vida para Jesus Cristo. E sempre que nós ouvimos a palavra de Deus, eu gosto de fazer duas coisas e uma delas é entregar a nossa vida de novo. É olhar para dentro de nós, sempre que nós ouvimos a palavra, um espelho é levantado diante de nós e nós temos a oportunidade de olhar, de ver o que nós precisamos mudar. Então eu quero te desafiar nessa noite, se você não está sendo essa igreja viva, que você possa tomar a decisão hoje à noite de dizer: Senhor, acrescenta fé, põe esse fogo dentro de mim. Eu quero ser essa igreja viva. Eu quero ser esse tipo de amigo que esse paralítico tinha. E se você ainda não fez uma entrega da sua vida para Jesus, experimentou o perdão dos seus pecados, você também pode fazer uma entrega da sua vida para Jesus agora. Vamos orar. Senhor Jesus, Paizinho, eu quero nessa noite render a minha vida mais uma vez ao Senhor. E eu convido o Teu Espírito Santo para vir com poder sobre nós, para acender o fogo em nós uma outra vez. A paixão da missão, do chamado do Senhor para esse mundo. Vem sobre nós, Senhor. Nós queremos viver essa fé contagiante, corajosa, sacrificial, cheia de propósito e serviço, para a Tua glória e para o bem-estar do homem. Também, Senhor, entra na nossa vida nessa noite. Nós reconhecemos que somos pecadores e que somos incapazes de nos salvar a nós mesmos. Precisamos de um Salvador. Entra na nossa vida. Perdoa os nossos pecados. Perdoa os meus pecados. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti e Ele encha você e toda a sua casa de paz. Eu te amo, Tu és meu Rei. Eu te adoro.
te